Shalom. Tomara a Deus que dê tudo certo. Continuar com a leitura de Efésios. Hoje é o dia do azul. Eu gosto das cores assim, combinando, né? Hoje é o dia do azul. Tá um friozinho pouco. Não tá muito não, graças a Deus. Vamos aproveitar. Então eu vim pra praça para fazer a live. Vamos aproveitar aqui que nós estamos em Efésios. Hoje é a última parte de Efésios, capítulo 6, que é o último capítulo de Efésios. E a gente vai continuar nas cartas paulinas. É tudo de bom essas cartas, viu, gente? É tudo de bom essas cartas paulinas, graças a Deus. Eu tô percebendo que a internet tá um pouco lenta, mas eu espero que isso não atrapalhe. Então, vamos começar aqui a leitura. Hoje está falando sobre o revestir. Que nós possamos aprender a se revestir para vencer o dia mal, como está escrito, né? Então, aqui está escrito assim, começando no versículo 11 hoje, a segunda parte de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aqui tem aquelas religiões que você não pode falar no diabo. É claro, tudo tem que ter um equilíbrio. Você não vai culpar tudo o diabo, as coisas erradas que você faz, ok? Você não vai culpar tudo o diabo, as coisas erradas que você vai prestar conta para Deus do que você faz, ok? Não vai adiantar você chegar lá e falar, foi o diabo, como no caso de Eva, mas mesmo assim, Eva teve a punição dela. Infelizmente, nós pagamos até hoje. Quer dizer, nós não pagamos, Jesus pagou por nós. Mas às vezes nós ainda sofremos por causa daquele fruto que Eva comeu, ok? E se Jesus não tivesse morrido por nós, a coisa ia ser bem pior. Então, mas aqui fala que é para a gente se preparar, se revestir contra as ciladas do diabo. Então está na Bíblia. Toda a nova aliança tem os alertas. Por quê? Porque o diabo, o Satã, que é o líder do mal, das trevas, ele é inimigo. Ele é inimigo da verdade. Ele é inimigo da luz. A luz é Cristo. Mas o nosso Cristo já venceu ele. Não precisa você ficar com medo. O nosso Cristo já venceu ele. Na fraqueza da carne, na cruz, nosso Cristo venceu, ok? É em Cristo que nós temos a vitória. Agora, não queira enfrentar o diabo sozinho, que você não vai conseguir. Não vai, não. É só pelo nome de Jesus. Então, aqui está, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, tem as astutas ciladas. Fulano, ele fez isso porque ele está errado. Ele podia até estar certo, mas ele não vigiou e ele caiu nas ciladas do diabo. Porque está escrito na Bíblia que tem as ciladas. Ok? Não vigiou. Acreditou em todo mundo. Aí caiu na cilada. Vamos lá, o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok? Mas Jesus já venceu e eu ainda tenho que lutar? Pois é, Jesus já venceu, já te deu a vitória nas mãos. Ó, o mosquito tá rodando aqui, tá querendo... Esses mosquitos não vai... O frio tá chegando, os mosquitos tá atacando aqui, mas não vai me pegar não. Enfim, então, o Senhor Jesus já venceu.
No nome dele nós também temos a vitória, mas ele está avisando que tem as ciladas. Então o Senhor Jesus avisa para nós, o Senhor Jesus explica como que a gente vence. E aí, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não se preparar, se não vigiar, aí é triste, mas infelizmente muitos caem. Vamos lá, que o eterno Deus nos livre em nome de Jesus dessas ciladas, dessa cilada. Então a gente acaba vivendo num mundo onde a gente não confia mais em nada e em ninguém, porque a gente não sabe de onde virá a cilada. Mas a gente sabe que ela parte do mundo espiritual. Aqui fala, ó, das regiões, sabe, mosquito? Aqui fala que é das regiões celestiais, ok? Aqui, ó, o 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esses lugares celestiais quer dizer que está no mundo espiritual, está acima de nós, tem um mundo espiritual. Antes de chegar no mundo da luz, tem um mundo das trevas, ok? Então são os lugares celestiais ali onde as trevas ainda habitam, ok? E aonde ainda ataca os humanos, usa os humanos, ok? E nós que somos de Cristo, Ele sabe que nós somos de Cristo. Então você vai ficar firme com isso, não precisa ter medo, mas vigia, É isso que a Bíblia fala pra gente fazer, vigiar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente é muito ingênuo. Às vezes a gente acredita em tudo. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, ok? E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, qual é a nossa armadura? Primeiro, a gente vai ficar brigando com as pessoas, xingando as pessoas. Aqui eu estou falando de brigas individual. Aqui eu não estou falando de nação, brigando contra a nação. Isso aí é outra coisa, ok? Aqui eu tô falando pessoal, guerras pessoais, ok? São guerras pessoais. Então você não vai querer vingança, querer fazer o mal para as pessoas. Você precisa ter o discernimento que aquelas pessoas estão sendo usadas pelo maligno. E aí você vai ter que se armar com as armas espirituais. Então, por isso que aqui fala que não é contra carne e sangue, mas contra todos esses principados potestades nas religiões celestes, que é nos ares. Tudo que vai para cima é céu, ok? Então, vamos lá. Para cima aqui, de onde nós estamos, né? A gente vê assim. É isso que eu quero dizer. Aí o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós precisamos da armadura de Deus. Então, se aqui diz que tem dia mau, tem dia mau. Tem dia que as pessoas falam assim: nossa, hoje deu tudo errado para mim. Tem vezes que uma coisa dá errado, daqui a pouco dá outra. Misericórdia, o sangue de Jesus é poder. Eu já teve uma época na minha vida que eu já fiquei em depressão, porque parece que era uma coisa errada, era um ataque atrás do outro. Pela misericórdia de Deus que eu tô aqui, gente, falando com vocês. É a misericórdia do Senhor. E às vezes a gente fica atrapalhado, às vezes até esquece do que a Bíblia pede para nós. Se não é os anjos do Senhor,
Se não é o Espírito do Senhor e os anjos do Senhor. Ok? Então, qual é a armadura que Deus nos dá para a gente vencer nesses dias que tá mal? Vá buscar as armaduras. Não adianta você querer ir lá e xingar a pessoa, falar mal da pessoa, não vai resolver nada. Vamos lá, 14. Estai, pois, firme, tende cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Ok? Então, aqui ó, as armas aqui, ó. Cingido é vestir. Então, você vai vestir da verdade. Você vai vestir da verdade, porque o diabo sabe quando que tá mentindo. Ok? Sabe quando você tá mentindo. O servo de Deus deve dizer a verdade. Sim, sim, não, não, a Bíblia diz. Então, você vai se vestir da verdade. Você vai se vestir da justiça. Justiça, você vai ser justo. Ok? Se a pessoa merece tal coisa, você dá. Se ela não merece, você não dá. Se é a outra que merece, você vai dar para outra. Porque você, ainda que você gosta mais daquela, mas se é a outra que merece, é a outra que vai receber. Isso é justiça, ok? Deus seja louvado. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, os pés, já na minha idade assim, eu gosto de sair no dia a dia sempre com tênis no pé. Porque eu sei que ali, com aquele tênis que tem um solado que não escorrega, eu sei que ali eu vou pisando mais firme, vou estar protegendo o meu pé. Ok? Então, sempre que eu saio na rua, eu saio com tênis. Ai, papai. Porque a gente precisa calçar os pés. Às vezes está chovendo, você tem que ir com uma bota que protege seus pés. Às vezes está muito frio, você tem que colocar uma bota aquecida. Tudo isso. Então, é muito importante. Quando você coloca um calçado ruim nos pés, é horrível. Às vezes a gente compra uma sandália bonita, mas é tão desconfortável que dá vontade de você voltar da rua com os pés descalços. Então, nós temos que estar com os pés calçados, mas de uma forma também confortados, seguras, que você não vai escorregar, que você não vai cair, que não vai estar te apertando, ferindo seus pés. Então, nós temos que estar com calçados os pés na preparação do evangelho da paz. É um evangelho que dá segurança, que dá firmeza, que quando você pisa, você sabe que você não vai escorregar e cair. Porque o evangelho, quando você não está obedecendo o evangelho, você pode cair, você pode escorregar, porque ou quando as pessoas pregam o evangelho de uma forma errada, faz interpretação de forma errada. Isso aí é a mesma coisa que calçar um sapato que escorrega. Nós precisamos de entender o evangelho como ele realmente é, como o Senhor Jesus realmente deixou. Não é como fulano ou cicrano acha, nem nós mesmos. É como está escrito. Vamos ver como está escrito. E eu ainda recomendo que leia as Bíblias antigas, principalmente Almeida, Corrigida Fiel, que a Bíblia de Jerusalém também é legal, mas essas modernas de hoje eu não gosto. Ok? Vamos lá. Então temos que estar com esse calçado no pé, um exemplo de um bom calçado no pé, que não escorrega, que protege. Se chover, se fazer frio, você tem que estar com o pé protegido. Ok? Se você vai subir no ônibus, você vai descer do ônibus, você está com o pé protegido. Então, quando nós estamos andando na verdade do evangelho, a gente vai estar com os pés protegidos. Deus seja louvado. Ajuda-nos, Senhor, pisar no lugar certo. Com a obediência ao teu evangelho. E aqui, então, a gente já viu que tem que se vestir da verdade,
da justiça e calçar o evangelho da paz. Ok? Tem aquela oração de São Francisco muito bonita, onde tiver o ódio que eu levo o amor, onde tiver a guerra que eu levo a paz. Gente, para com esse complexo. Ah, é santo católico. Não, isso aí não serve. A gente se liberta. Eles eram servos de Deus, que obedecia mais que nós. Se lá na frente deram o nome de santos para eles, eles não têm culpa de nada disso não, ok? Tem umas orações muito bonitas. Se a oração é para Deus, é para Jesus, para o Espírito Santo, você não precisa ter medo. A gente não faz oração para os seres humanos. Mas é a oração muito bonita de Francisco de Assis, que é Francesco de Assisi, que ele é italiano, ok? E ele fala: onde tiver ódio que eu levo o amor, e onde tiver a guerra que eu levo a paz. Então, ele tinha vestido do evangelho da paz, ele tinha se vestido do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo. Escudo é aquele negócio assim que te protege na frente, né? Então, vai te lançar algo mal, pela fé, você fala: não, isso não vai me afetar. Não, passa. Não vai ficar na minha mente. Passa batido. Não. A Bíblia diz assim. Então, isso que a pessoa está falando não vai me afetar. Eu estou com o escudo da fé. Vem. A gente tem que estar ali lutando. Vem os pensamentos ruins, já sabe que não é de Deus. Vê o pensamento ruim na sua cabeça, já sabe que não é de Deus. Usa a fé. Usa o escudo. Ok? Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Joga dados. Às vezes não, o maligno não pode te tocar. Se você realmente está com Cristo, ele não pode te tocar. Mas joga as flechas de longe. Joga as flechas de longe. Aí você vai usar o escudo da fé. Tem mais coisa aqui, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É pela fé. Você vai lembrar de um versículo bíblico e vai falar: olha, mas a Bíblia diz assim. Eu fico com a Bíblia. Aí vem alguém, vem um enviado das trevas e vai te falar uma coisa. E você vai lembrar da palavra de Deus, vai dizer assim: ó, mas a Bíblia diz assim. Eu sou cristã. Eu sigo o Evangelho. Eu sigo o que os apóstolos Paulo pregou. E aí você vai vencendo isso, desses dados. Por isso muita gente está se desviando do Evangelho. Porque o inimigo está jogando os dados inflamados e ela está deixando entrar dentro dela. Ok? Ela não combate pela palavra. É pela palavra de Deus que a gente combate. Sozinha a gente não consegue, não. É com a palavra. Ok? Mas se a pessoa nem lê a palavra, nem conhece, como é que vai combater, né? Por isso que eu recomendo: leia a palavra, leia a palavra. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é para a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. Então você vai ter que ter uma proteção na cabeça, que é chamado de capacete da salvação. A espada do Espírito. Ok? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Okay? O capacete da salvação, que se dá um tiro na tua cabeça, tu morre. Você vê que as pessoas elas vão andar de bicicleta, tudo, de skate, tem que pôr um capacete para proteger, porque se bate a cabeça, pode morrer, ok? Então tem que ter o capacete é a salvação. A sua salvação, ela é proteção contra a morte. Contra a morte espiritual. Tem que ter a salvação. Se não ter a salvação, não vai vencer. Morre espiritualmente. Ok? Então, o capacete da salvação, a espada do Espírito é a Bíblia, a nova aliança é a espada do cristão, que é
a palavra de Deus. Não, você pode usar também salmos, provérbios, tudo você pode usar também como espada. Inclusive, a maioria dos salmos são messiânicos, são feitos para Jesus de Nazaré, ok? As pessoas pensam que Davi estava fazendo salmos para ele, não, é para Jesus. A maioria dos salmos ali, a gente vai ver que está falando do Senhor Jesus, ok? Então, é uma espada. O salmo também é espada, ok? O evangelho é espada, aquilo que os apóstolos falou pelo Espírito Santo é espada. Então, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Aliás, aqui já está explicando que é a palavra de Deus, ok? Continuando, 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração e súplica. Nós temos que estar sempre orando e suplicando a Deus. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, e por todos os santos, por todos os nossos irmãos de fé, ok? Deixa falar que você é doido. Ai, fulano é doido, só vive orando. Fulano é bitolado, só vive lendo a Bíblia. Mas você está vencendo? Quando a pessoa lá perto, ela não vem pedir oração para você? Pois é. Nessa hora você não é mais doido, não. Quando o negócio aperta, vem para pedir para você, né? Pra você orar. É assim que o ser humano é. Fala que você é bitolado. Fala que você tá ficando xarope, porque só lê a Bíblia e ora. Mas quando o negócio aperta, vem pedir oração para você. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, que é assim mesmo. E a gente, pelo amor de Cristo, a gente ora. Deus seja louvado, ok? E nós precisamos orar também por nossos irmãos de fé, ou por todos os santos. A Bíblia e o próprio Senhor Jesus, a gente vê ele orando ali pelos que é dele. Nós podemos orar pelo mundo, pedir as misericórdias de Deus pelo mundo, mas a nossa primeira oração tem que ser pelos nossos familiares, nossos irmãos de fé, ok? É assim que a Bíblia ensina. Primeiros da casa. Então vamos lá. E por mim, e o apóstolo Paulo pedindo para orar por ele também. O apóstolo Paulo era muitas lutas. E a oração faz efeito, porque senão ele não ia pedir para orar por ele. E ora por mim também, ok? Paulo era um homem super espiritual. Paulo via o céu. Eu não sei se ele chegou a ver o inferno, mas o céu ele viu. Ele foi lá. Deus revelava as coisas para ele, mostrava, falava com ele. E mesmo assim ele falou, ore por mim. Ore por mim. Porque a oração faz efeito de uns para com os outros, ok? E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Okay? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informarás de tudo. Ok? Então Tíquico estava indo lá para a igreja de Éfeso e eles iam, a ambulância, e eles iam informar a igreja sobre tudo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, porque muitas vezes ele escrevia da cadeia, muitas vezes o apóstolo Paulo escrevia da cadeia, ok? Então vamos lá. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha aí, ó, ele estava na cadeia. Um embaixador na cadeia. Não era nesses palácios que tem hoje de embaixada, não. Era na cadeia que Paulo ia. Ok? E vamos continuar aqui. Qual eu sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E lá Deus dava graça. E ele não era proibido de pregar o evangelho na cadeia, não, ok?
Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tiquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Ele vai explicar quando chegar aí como que era o ministério de Paulo na cadeia. Era isso que ele estava dizendo. O Tiquico vai informar vocês. Ok? O versículo 22. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então a igreja ficava triste quando o apóstolo Paulo estava preso. Mas ele falou, não, o Tiquico vai para aí, vai explicar tudo direito, vai consolar os vossos corações. E aqui o 23 fala, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo. Em sinceridade, amém. Ok? Então, não adianta você pode pedir a Deus que faça uma pessoa ímpia se arrepender e se converter. Mas não adianta você desejar a paz para ela se ela nega Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Para ter paz tem que ter Ele. Então você tem que orar para aquela pessoa se converter. Aqui ele está falando, a graça seja com todos que amam o Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o Senhor Jesus Cristo. Precisa amar. Não adianta você dar graça para quem odeia Jesus. Ela não vai aceitar, porque Jesus é a graça. Se ela odeia ele, ela não vai aceitar. Ok? Jesus é o príncipe da paz. Se a pessoa não crer nele, não vai ter paz. Vai ter essa paz passageira do mundo. Que um dia você pensa que está tudo em paz, no outro dia está guerra. O ano passado, fez um ano agora, né? O povo de Israel estava lá em paz, no feriado. Todo mundo repousando, em paz. Daqui a pouco as casas são invadidas pelas piores pessoas, pelos piores inimigos, pelas piores pessoas que podiam entrar ali. E cadê a paz? A paz só Jesus dá. A paz só o Senhor Jesus dá. Clamamos Ele para que Ele venha. Ok? Para que Ele venha. Para que haja paz como Davi, rei e profeta. Davi também era profeta. Só você ver o salmo dele, você vê que Davi também era profeta. Então, como Davi pediu, orai pela paz de Jerusalém. Ok? Então é isso. Vos deixo por aqui. É o príncipe da paz. É que vai trazer paz para Jerusalém. Em breve ele virá. Paz, shalom a todos. Até qualquer hora. Shalom, shalom.